Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gabriel Batley e você está no nosso devocional. Queridos, começando agora 5 minutos que podem mudar o seu dia. Deus abençoe você e a sua sexta-feira. Que Deus abençoe esse dia. Hoje é dia 8 de maio de 2020 e eu fico muito feliz por nesta manhã estar compartilhando a palavra de Deus com você. A você que está assistindo, Deus te abençoe. Eu fico muito grato ao Senhor por todos os dias a gente ler e meditar nas Escrituras. Tanto aqui como você lendo a sua Bíblia todos os dias. E a nossa leitura bíblica anual se encontra em Neemias, capítulos número 8, até o capítulo de número 10. Amém, queridos? Leia e seja muito abençoado. Neemias 8, 9 e 10. É a sua leitura oficial de hoje. Amém, queridos? Deus abençoe você, uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana de paz, de tranquilidade, de muita saúde na presença de Deus. Vamos à nossa palavra. Deuteronômio capítulo 3, o versículo 25, a Bíblia diz assim: Pediu Moisés ao Senhor: Deixe-me atravessar, eu te suplico, a ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região da montanha e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, foi o que ele disse. Não me fale mais sobre isso. Deuteronômio 3, o versículo 25 e o versículo 26. Talvez hoje a gente dissesse, não foi dessa vez, Moisés. Mas eu digo para vocês que Moisés foi um excelente líder. Moisés foi um cara que rompeu a barreira da idade, rompeu a barreira da limitação. Ele não acreditava em si mesmo. Se você ler Êxodo, você vai ver Moisés várias vezes retrucando contra Deus a respeito do que ele cria sobre sua capacidade. E uma jornada incrível. A maioria dos estudiosos pensam assim, e eu também penso assim, estudiosos da Bíblia, concluem que a segunda missão mais difícil da Bíblia foi a de Moisés, perdendo somente para a de Cristo. Foram 40 longos anos de batalha, 40 longos anos de luta e perseguições também travadas com o próprio povo de Israel. Houve momentos, se você leu Números, em vários momentos de Números, Moisés travou duras rejeições por parte do povo que desafiavam a sua autoridade. Em um dado momento, até mesmo Miriam e Arão duvidaram de Moisés. Quando ele tomou a mulher cuxita, usaram isso para o acusar e dizer: por que Deus só fala com você, não fala conosco? Então, Moisés foi um cara que teve o seu ministério pautado de grandes batalhas. E eu quero dizer para cada um de vocês, você que tem a vida com o Senhor, nós precisamos aprender a lidar com situações difíceis, a lidar com decepções, a lidar com não, a lidar com não é agora, a lidar com pensamentos negativos, a lidar com pessoas que não gostam da gente, a lidar muitas vezes com coisas que a gente não gosta. Você que tem uma vida com Deus, você que deseja um ministério, servir a Deus como ministro, saiba que são muitos os desafios. E o último maior desafio de Moisés, eu diria que foi esse. Em Deuteronômio 3, o maior não da vida de Moisés não foi dado pelo homem. O maior não da vida de Moisés não foi dado pelo povo de Israel, pelo homem, ou pelos seus irmãos Arão e enfim, foi dado pelo próprio Deus. Deus disse a Moisés: você não vai entrar na terra prometida. Após 40 longos anos caminhando pelo deserto rumo a Canaã, Deus disse a Moisés: você não entrará. E aí eu pergunto a cada um de vocês, seria Deus porventura maldoso? Seria Deus, ele, em alguma ocasião, neste exato momento, mal por ter dito isso a Moisés? Há muito tempo, quando eu li esta passagem, eu indagava em meu coração, porque a Bíblia não deixa claro o real motivo pelo qual Moisés não entrou. Ele não revela o pecado. Só diz que Deus aqui não permitiu que Moisés entrasse na Terra Prometida. E durante muito tempo eu fiquei questionando ao Senhor, por que Deus isso tinha acontecido? A Bíblia tem um versículo que eu acho lindo. Jesus Cristo diz: o que eu faço, não entendes agora, entenderás depois. E com a maturidade, lendo as Escrituras e estudando, eu descobri o seguinte. Eu cheguei a essa conclusão. O não de Deus para Moisés foi o sim de Deus para Josué. O não que Deus afirmou a Moisés foi o sim para confirmar a vida de Josué. Eu orando ao Senhor e conversando com Deus, eu tive essa resolução e quero falar para vocês sobre isso neste devocional.
Eu nunca comentei sobre isso em outro lugar, então seja privilegiado. O não de Deus para algumas pessoas é o sim e a confirmação para outras. Existem projetos que Deus vai fazer, só não vai fazer com a gente. Vai fazer com o nosso sucessor, com o nosso próximo, aquele que virá depois de nós. Pense sobre isso. O não de Deus foi a confirmação que Josué precisava para vencer, para assumir. Deus sabia que Moisés não ia viver para sempre. E Moisés foi um excelente líder, um dos maiores líderes. Eu considero Moisés o maior líder do povo hebreu, até mesmo maior do que o próprio rei Davi. Eu considero Moisés assim. E um peso tão grande seria muito difícil de ser assumido por um rapaz que chegou agora como Josué. E Josué, Deus sempre teve um mistério com Josué. Quando Moisés estava na tenda do encontro, orando com o Senhor, falando com o Senhor, quando Moisés saía da tenda onde ele se encontrava com Deus, Josué continuava lá, admirando aquele local de adoração. Josué sempre foi um servo dedicado. E o não que Deus deu a Moisés foi a confirmação necessária para a vida de Josué. Da mesma maneira que o não que Deus deu a Davi. Davi queria construir o templo, mas a glória deste templo só foi entregue a Salomão. Deus só deixou Salomão construir. O não que Deus deu a Davi foi a confirmação do reinado de Salomão. Existem planos de Deus e planos incluem várias pessoas. Não somente eu, não somente você. Ore somente nesta manhã para que Deus realize a sua vontade e cumpra em cada um de nós. Talvez você tenha um desejo muito grande de fazer algo muito grande, mas talvez Deus queira entregar parte disso a outra pessoa. Seja grato a Deus, porque Deus sabe de tudo e a nós só nos resta obedecer. Fica na paz, querida. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau.